E aí, meu povo do Lesson 7 Day. Tudo bem, meu povo? Estamos aqui mais uma vez para passar uma lição top para vocês. Número 7, o número da perfeição. Vamos lá, Daniela, mostra para eles lá a lição top mais dessa vez. Qual o título da lição, Daniela? A síndrome de Jeroboão. Síndrome de Jeroboão. Meu amigo, será que hoje em dia não é fácil de identificar em nosso meio pessoas com síndrome de Jeroboão? Vamos entender o que é isso logo após a oração. Daniela, ora para nós hoje. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos ajude a fazer a tua santa vontade e não se desviar. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Então vamos ler o texto-chave, Daniela. Vai lá para a gente entender o que é síndrome de Jeroboão. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Meu amigo, pensa numa síndrome de Jeroboão, explicando em miúdos. Pensa em Davi, lutou, suou, 20 anos para chegar ao seu reinado, não conseguiu construir o templo de Deus, mas tinha uma vontade enorme, foi abençoado, uniu as tribos, pecou, se afastou de Deus. Veio Salomão, não precisou fazer nada, herdou uma herança linda e maravilhosa, pediu sabedoria para Deus, tudo para ser o cara, um futuro promissor, tudo de bom. Mas no meio do caminho, abandona o Deus que deu tudo para ele. Joga tudo fora, por causa de prazeres, bebida, mulheres, jogos, cobiça, luxo. Irmãos, ele chegou ao ponto de matar crianças. Longe de Deus não somos nada. Ele só teria que ter gratidão. Davi foi ingrato. Salomão, ingrato. Veio seu filho Roboão. Queria ser cobiçoso, luxuoso, tirano. Perdeu as 10 tribos. Um profeta chamado Aias disse para Jeroboão: olha, tu vai ser dono de 10 tribos. Irmão, veio tudo de graça para Jeroboão. E ele conhecia Salomão, que ele vivia com Salomão. Ele era oficial do reino de Salomão. Irmãos, ele só tinha que administrar as 10 tribos e ser abençoado, não fez nada. Tudo de graça. Sabe, tudo Deus nos dá de graça. E o que a gente tem que dar de volta? Gratidão, amor, respeito, obediência. Sabe como a história do teu pai? O teu pai sua camisa, anda às vezes com sandália havaiana dentro de casa, camisa toda rasgada, camisa de deputado, bermuda toda velha, para que o filho tenha um bom tênis, uma boa roupa, tenha bons colégios, faça bons cursos. O que o filho precisa? Agradar o pai, amá-lo, honrá-lo. Mas o que acontece? Acontece a síndrome de Jeroboão. Jeroboão ganhou as 10 tribos e por medo de perder as 10 tribos, em vez de confiar no poder de Deus, em vez de confiar no amor de Deus, deu tudo para ele de graça, sem precisar fazer nada. Ele instituiu 2 centros de idolatria, um em Betel e outro em Dan. Chama-se síndrome da ingratidão, síndrome do desrespeito. Por causa disso, meus irmãos, já vou adiantando, ele perdeu tudo. Até a sua família inteira, meus irmãos. Até a sua descendência deixou de existir no planeta. Por causa da ingratidão. Ele mandou fazer bezerros de ouro. Dizendo para o povo: foi esse Deus visível aqui, o bezerro de ouro, que tirou vocês do Egito. Meus irmãos, por medo do pessoal em Jerusalém, lá em Roboão, adorar e não voltar mais, começar a servir a família de Davi. Por pura ingratidão, desrespeito, deslealdade a um Deus que deu tudo para ele, começou a fazer centros de idolatria, levou pessoas a praticar idolatria. Para vocês terem uma ideia, 18 reis depois, 16 reis depois, viveram a praticar idolatria, a desviar os filhos de Deus do caminho verdadeiro. Irmãos, sabe por que ele fez isso? Porque ele foi cobiçoso, porque ele não confiou em Deus. Meus irmãos,
mais importa obedecer a Deus do que aos homens, meu povo. Ele, por medo, por falta de confiança, por falta de fé, o justo viverá pela fé. Falta fé, meu povo. E olha, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Deus mandou até um profeta lá. O profeta chegou, Deus já falou para o profeta, ó, vai lá, dá essa profecia para ele e não come nada naquela terra. Só quando tu sair de lá. Ele chegou no dia da inauguração do altar de Jeroboão. Já pensou mesmo num altar de idolatria para um Deus que te deu tudo? É como você blasfemar na cara de Deus. É como você ser ingrato. É como alguém que te dá tudo e você virar as costas. Não amar, não obedecer. E aí o profeta chegou para ele no dia que ele foi fazer o sacrifício de inauguração. Falou assim, para! Deus mandou te dar uma notícia. Está vendo esse altar aqui? Ele vai se fender ao meio. E as tuas cinzas, de todos os teus profetas aqui, irmãos, para ter uma ideia, ele tentou convencer os levitas a praticar esse ato de idolatria, e nenhum levita, lembra das 10 tribos? Pois é, nenhum dos levitas quiseram fazer esse sacrilégio, essa blasfêmia de prestar culto ao bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro que foi feito quando Arão estava saindo do Egito? E que todas as pessoas que fizeram aquilo morreram? Pois é. Agora, Jeroboão instituindo esse culto e o profeta falou, olha, te digo mais, além desse altar se fender, todos os ossos dos profetas serão queimados sobre esse altar. Rapaz, Jeroboão, como rei, com autoridade, falou assim, ó, prendam-no agora! Quando ele esticou o braço, meus irmãos, o braço dele encolheu todinho, secou. Ficou todo torto, meus irmãos, todo torto. Aí ele falou, profeta, intercede por Deus para mim. E o profeta começou a orar e o braço dele voltou ao normal. E ele deixou o profeta embora. Meus irmãos, a palavra de Deus tem poder. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Assim como os mandamentos de Deus são eternos, a palavra de Deus é eterna, meu povo. Mas, olha, o céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão, meu povo. E deixa eu te dizer uma coisa. O profeta estava indo embora quando chegou um falso profeta idoso e disse para ele, ei, um anjo me revelou. Que conversa de um anjo, meus irmãos? Quem tem que trazer a resposta é o Deus, ele falava com Deus. Falou, não, vamos em casa comer um pouquinho, Deus mandou ter que comer. Meus irmãos, a palavra de Deus, a gente tem que respeitar a palavra dele. Ele voltou. E aí o que aconteceu? Comeu, quando ele estava saindo, veio um leão e matou ele. Foi. E o leão sentou do lado do jumento, não atacou o jumento nem nada, ficou lá. Todo mundo que passou viu. E o profeta idoso foi lá, pegou o corpo dele e enterrou lá naquela terra. Aí tu fala assim, mas será que Deus não foi muito severo? Não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ele foi lá dar uma profecia, ele sabia que não podia comer, e Jeroboão poderia, se ele escapasse dessa palavra, Jeroboão poderia dizer, mas eu fiz isso porque eu tive medo de perder o meu reino. Ele poderia dar uma justificativa, mas para confirmar a palavra de Deus, tanto para Jeroboão quanto para o profeta, que ele não deveria jamais desobedecer a palavra de Deus, ele morreu. Meus irmãos, não desobedeçam a Deus. Deus tem um plano maravilhoso em sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só 300 anos depois que surgiu um rei. Sabe que eu esqueci uma parte da profecia. Esse profeta falou, olha, e Deus vai gerar um rei da família de Davi, chamado Josias, que vai acabar com esse teu altarzinho, com esse altar a Moloque, a bezerro de ouro, a tudo isso. Meus irmãos, naquele mesmo dia, o altar se fendeu. E deixa eu dizer uma coisa, 300 anos depois, olha só quanto o pecado é terrível. E quantas gerações foram afetadas. Quantos se desviaram do caminho. A Daniela vai ler o que está escrito em Eclesiastes 8:11. O que diz, Daniela? Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Porque o juízo não vem logo sobre o pecado, muita gente diz, não, vou fazer. Não tem problema não acontece nada não. É por isso que a gente vê muita gente que entra no mundo do crime e morre cedo. Não alcança nem os 21 anos, meu povo. Mas começou cedo. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, em que vem os dias maus, e diga, eu não tenho neles prazer. Meu povo, Deus tem um plano na minha e na tua vida.
Mas uma coisa é certa, o salário do pecado É a morte. é a morte. Josias, 300 anos depois, mandou matar todos os profetas. Os ossos foram queimados em cima daqueles altares e ele destruiu todos os altares de Moloque, todos os altares de idolatria. Deixa eu te perguntar uma coisa, alguém que é bom contigo, tu vai retribuir com idolatria ao Deus que te deu tudo, vida, poder, reinos e tudo mais? Será que o amor de um filho para com o pai, o retorno é ingratidão, desonra, desobediência? Meu povo, que nós possamos ser obedientes, gratos a Deus. A Bíblia diz em tudo, Dai graça. em tudo dai graças, orai sem cessar. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Daniela, fecha essa semana para a gente fechar. É bem pequenininho. Durante o reinado de Salomão, Jeroboão demonstrou habilidade e bom discernimento. Os anos de serviço fiel o prepararam para governar com sabedoria. Sim, mas... Jeroboão, porém, falhou em confiar em Deus. Meu irmão, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora a gente está tendo 10 dias de oração. E o último termina com jejum. Meu povo, 10 dias, os discípulos foram corroborados com o poder do Espírito Santo. Fizeram curas e milagres e pegaram o evangelho a toda aquela nação naquele tempo. E meus irmãos, Deus não retarda a sua promessa de misericórdia. Ele está próximo de voltar. Não sejam ingratos, desobedientes. Não desonrem a pai e mãe. Amem a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Não façam ídolos. A palavra diz assim, não façam esculturas e nem se prostrem a elas. Porque Deus, meus irmãos, Ele vê o pecado até a terceira e quarta geração, mas é misericordioso até 1000 gerações. Que nós possamos afastar da nossa vida essa síndrome de Jeroboão, de ingratidão, de cobiça, do pecado. E desconfiança em Deus. Vamos confiar mais em Deus. Ele pode abrir uma vermelha, tapar a boca do leão, derrubar a muralha de Jericó, pode fazer milagres e maravilhas na minha e na tua vida. Espero ter ajudado todos vocês. Tchau, meu povo! Tchau!